Ah, garoto! Tá me ouvindo, Marcelo? Eu não tô te ouvindo. Eu acho que você tem Agora, que. tá Ah, ouvindo? tô te Tava no ouvindo bem. mudo aqui. Tava no mudo. E aí, eu tô aprendendo a mexer com a ferramenta agora. Todo mundo que entra, eu acho que entra no mudo, sabe? Tem que tirar a... o microfoninho. Bom, temos Você só nós consegue? dois. Ah, tá. Aqui, né? Participantes, dois. É, a gente está aprendendo a fazer tudo. E tem um chat aqui também, que a gente pode deixar ele aberto aí, você tá vendo? E talvez a gente receba isso. E, e aí depois você consegue editar? Como é que funciona? O chat, olha a Ângela entrando. Como é que é? Depois você consegue editar? O vídeo, É, consigo editar. Ele está sendo já salvo na nuvem. legal. Interessante essa ferramenta. Legal, né? É um espaço, é uma sala virtual da BH Race. Bom, vamos, como a Ó, gente. Leandro entrou. Leandro, Ângela, legal. Ângela e Leandro, se vocês estiverem me ouvindo. O Leandro saiu, o Leandro está com o microfone cortado. Bom, é, antes de mais nada, acho importante a gente falar, Marcelo, aí, por como que surgiu essa ideia, porque esse é um novo projeto da BH Race de convidar pessoas que a gente considera legais, interessantes, para conversar sobre um determinado tema que vai além do treinamento de corrida, né? É algo que eu queria fazer já há muito tempo, assim, tentar sempre conversar sobre, e eu fazia isso pelo blog, escrevendo. É, legal, Leandro. Valeu. Massa. E aí, eu querendo conversar sobre querendo falar sobre alimentação, que é algo que eu gosto muito e acredito que a alimentação ela está no centro de muita mudança que a gente quer no planeta, né? Eu acho que a alimentação ela é a coisa mais importante do mundo. Eu tenho esse sentimento. Liguei para o Marcelo para ele me dar dicas de texto e ele me sugeriu um texto chamado A Centralidade do Alimento, que é um texto escrito pelo Slow Food. Ele é de 2012, né, Marcelo? Centralidade é de 2012. Ele é um documento do Congresso Internacional. O Slow Food, de 4 em 4 anos, faz um congresso internacional e sempre tem um documento que é a base da discussão, e esse é o de 2012. Exatamente. E aí eu li o documento e fiquei encantado, porque ele passa item por item sobre assuntos muito importantes sobre alimentação. E eu falei, cara, imediatamente liguei para o Marcelo e falei, a gente tem que fazer uma conversa sobre esse texto e não um texto simplesmente no blog, que é uma coisa engessada. Justamente porque a gente quer interação, a gente quer espalhar o documento, assim, o que o documento traz. E aí surgiu a ideia desse projeto que vai ultrapassar isso, né? Que é legal, vão ter outros convidados também. E aí, estou bem feliz com essa ideia e estou bem feliz da gente começar falando da alimentação, que para mim é uma das coisas mais importantes, se não a coisa mais importante do mundo, né? Esse é o primeiro que a gente está fazendo, então é a primeira vez que a gente está testando essa ferramenta, é a primeira vez que a gente interage por aqui, então pode ser que tenha muitos erros e a gente está aberto também a sugestões de convidados, sugestões de interação, enfim. O formato vai ser, a gente vai conversar com o Marcelo meio um esquema de pergunta e resposta durante os primeiros 20, 30 minutos e depois a gente vai abrir para quem quiser participar da conversa. No caso, a gente tem ainda só o Leandro.
Espero que chegue mais pessoas, né, Leandro? Mas você pode interagir pelo chat também. Você falou que está sem microfone aí e tal. E, bom, vamos começar, Marceleza, falando sobre o documento em si. E uma das primeiras pautas que me chama a atenção do documento da centralidade do alimento é a defesa da biodiversidade, né? E aí eu fiz uma pesquisa rápida, fiquei impressionado com uma questão. Dizem que existem 300 mil alimentos, vegetais, né, plantas comestíveis no planeta e que o homem ele se alimenta de apenas 200. 200 você já está sendo generoso. É mesmo? Hoje, no mundo ocidental, assim, né, pelo menos, a gente pode falar que são 12 espécies vegetais e 5 espécies animais Uhum. que são consumidas pela população. A FAO, né, o órgão das Nações Unidas para a Alimentação, fala que em torno de 75% das variedades domésticas, né, de sementes, de espécies, já foram perdidas. Significa que a gente está num processo intenso aí de simplificação da nossa alimentação. Então, a gente hoje tem aí 12 espécies vegetais, que é arroz, milho, trigo, feijão, enfim, algumas A gente poucas só coisas, e come. 5 espécies animais, que é porco, galinha, vaca, né, e tudo o resto que a gente poderia estar comendo que está desaparecendo numa velocidade vertiginosa. Uhum. E aí, Cris Então, Kelly, seja bem-vinda, Cris Kelly. Desculpa interromper, Marcelo. Chegou aí. A gente tá conversando, no final a gente vai ter um papo. O Lucas também entrou. Ô, Marceleza, mas para catalogar essa informação de que a gente tem 300 mil espécies de plantas comestíveis e a gente só consome 200, isso porque alguém catalogou 300 mil? Alguém comeu 300 mil e falou? Isso de onde vem esse número? ó, igual o livro, hoje em dia está muito na moda falar sobre punks, né? Plantas alimentícias não convencionais. Todas as coisas que você poderia comer e que não está comendo. Algumas delas são bem próximas daquela ideia assim, eu estou na selva, não sei o que comer e eu posso comer a raiz desse negócio aqui. Né? Existe uma seleção que ela é uma obra da cultura também, né? A gente pode comer de tudo, né? Somos seres onívoros, mas a gente decide não comer algumas coisas por questões culturais, questões nutricionais, de adaptação aos territórios. Então, esses 300 mil aí provavelmente é um número pego assim por alto das coisas que a gente poderia estar comendo. E 200 mil, eu volto a falar, me parece bem generoso, assim, né? Se você Não, for olhar... 200. É 200. Das 300 mil, 200. 200. Ah, tá. 200. Pois é. Não 200 mil. De forma 200, alguma. então, já está considerando as populações orientais e tudo mais, porque no mundo ocidental são realmente muito poucos, né? A grande população. E por que É que fácil de você... ver, né? Você vai no supermercado aqui, o que você consegue encontrar? Assim, são poucas coisas, né? Laranja, batata, cebola, tomate. É isso que os Aham. brasileiros comem, né? Dentro do universo que era muito maior. E não só, assim, maracujá como uma planta que a gente poderia estar comendo. O maracujá é uma planta nativa brasileira, da Amazônia. Existem mais ou menos 400 variedades de maracujá. E hoje a gente consome duas, o maracujá azedo e o maracujá doce. Então, essa redução, né, essa simplificação, ela está dentro também das espécies. Você pode falar 200, mas assim, a gente come 3 tipos de feijão, poderia estar comendo 20. Né? Uhum. E por que que o slow food e figuras como você, que conhece a história, a cultura do alimento, defendem tanto a variação, a diversificação do alimento? Eu acho que a gente vai falar um pouco sobre a paisagem mais para frente. Eu acho que passa por essa questão, né, da paisagem que a gente quer, mas por que mais? Bom, primeiro de tudo, assim, porque a diversidade, a biodiversidade é a base da vida, né?
a gente estuda assim de uma forma bem pincelada na escola, quando a professora fala dos ecossistemas, mas os ecossistemas são é uma reunião de espécies e né, de um sistema vivo ali que está em equilíbrio desde longos anos de evolução. Se você vai ali e tira um elemento, você gera um efeito que talvez a olho nu imediatamente não é perceptível, mas lá na frente, aquele efeito borboleta, isso pode gerar vários problemas, né? Então, a Aham. nossa vida depende do equilíbrio desses ecossistemas, né? Então, esses ecossistemas são biodiversos por natureza. A natureza é biodiversa. Quando a gente começa a operar uma simplificação intensa, igual a gente faz, né? Tipo, tira uma floresta e planta uma monocultura de milho. Você tirou aí um ecossistema de milhares de espécies para colocar uma só. Isso às custas de quê? De acabar com o solo, de poluir a água, de ter que tratar o solo quimicamente, porque senão a planta não vai nascer. Então, a biodiversidade é a base da nossa vida. A gente não pode simplesmente ir lá e interferir nesses ecossistemas sem achar que vai causar efeitos complicados, né? E a gente cada vez mais tem noção disso. Então, na alimentação é um pouco a mesma coisa, assim, tanto pelo fato de que a gente depende desses ecossistemas, quanto pelo fato de que nutricionalmente e gastronomicamente, vamos dizer assim, é muito mais interessante você ter diversidade do que você comer uma coisa só. Você comer só batata, você não vai conseguir sobreviver, vai ter um monte de deficiência alimentar. Se você plantar só batata, você vai comer só batata. Então, a relação com a comida é quase óbvia, assim, né? Visto desse ponto de vista. A gente precisa da diversidade tanto por uma questão de nutrição, né? Senão você vai ter que ficar aí complementando, né? Você decide não comer uma coisa e depois tem que ficar complementando com pílulas e com suplementos Suplemento. que, na verdade, né, são artificiais. Então, a biodiversidade é o principal mote, o principal ponto assim, né, de onde se organiza o movimento Slow Food, a defesa do alimento e a defesa da vida. É. A gente está falando para o público, talvez, Marcelo, que, que costuma se usar suplemento e costuma buscar formas sintéticas de suplementar a alimentação, né? E isso realmente eu sempre fui contra e eu acho que causa vai exatamente contra a biodiversidade, né? E até comentei com você sobre a questão da creatina, que aí você falou, cara, eu vou adorar conversar sobre creatina. Conta, creatina que a gente falou? Whey protein, né? Ah, não, foi whey protein. Whey protein. Conta a história um pouco do whey protein. Aí, que tem muitos, não sei quem está aqui. Outra coisa que eu queria falar. Gente, a gente está com poucos participantes, o que significa que a gente pode interagir, né, Marcelo? Eu acho que não precisa esperar até o final, tá? Cris Kelly, Paulo Roberto, Jesus Lucas, se vocês quiserem falar, conversar ou interromper a nossa fala aqui, tudo bem. É porque eu não sabia se teriam 100 pessoas ou se teriam 2. Então fica à vontade de... É só tirar o mudo aí, o microfoninho. Vocês podem falar. Mas conta aí do Whey Protein, Marcelo. Bom, essa história acho que né, a gente pula um pouco aí do objetivo, assim, mas de fato, tudo que é natural não está isolado, né? Essa história de isolar proteína, de isolar vitamina, isso daí é o mundo científico ocidental que, né, trabalha de uma forma muito redutiva às vezes, né? Muito especializada e achando que consegue dominar o mundo a partir dessa simplificação das coisas, né? Assim, a natureza não te oferece a proteína do leite isolada, né? Para fazer isso você tem vários processos. Você pode botar ácidos e sodas, aí você vai ter aquela lá concentrada. Você pode fazer um processo de microfiltração para ter uma proteína um pouco melhor.
ou de, como é que chama lá, de hidrólise para ter ela mais digestiva. Isso vai gerar uma série de, de, de efeitos no seu corpo, que mais ou menos eles são aí controlados e verificados, mas nunca a longo prazo, né? E nunca de uma forma completa. A natureza não te oferece só a vitamina C numa fruta, ela te oferece a vitamina C e uma série de outras coisas que te ajudam a metabolizar aquilo. Não adianta simplesmente inventar uma vitamina C no laboratório e achar que ela vai substituir aquilo que a natureza te oferece, né? Então, a gente vê muito claramente como essas coisas também acompanham um interesse comercial desses produtos, sempre aquela lógica das grandes empresas e do capital, né? Assim, o whey proteína, quando o queijo, né, o leite está na fazenda, não se perde nada. Todo o soro é muito clássico, assim, as galinhas e os porcos são alimentados com o soro do queijo, né? Todas as fazendas aqui na Canastra, no Cerro, as casas pequenas aí de Minas Gerais, essa é a mesma história. Quando isso vai para a indústria, né, o leite vai para a indústria, e aí não vamos nem falar qual leite, né, porque aí você tem aí um leite coletado em vários lugares, com vários tipos de produção mais ou menos sustentáveis, com mais ou menos remédio, hormônio, tratamento. Esse leite chega, vai para um processo industrial de produção de queijo, e na indústria eles não conseguem fazer nada com esse soro. Ele era um dejeto da indústria que veio a calhar para poder virar um suplemento alimentar que a gente percebe que tem algum benefício, né, imediato na atividade né, da atividade física, mas a gente não está levando em conta o que significa esse soro isolado, de onde que veio esse soro, né, qual que é a proveniência dele, que tipo de tratamento essas vacas tiveram e uma série de outras coisas. Então, é uma espécie de um lixo da indústria que vira um produto Um comercial super superproduto. interessante. E não tem ninguém olhando isso de uma forma muito complexa, né? Assim, tipo, as pessoas estão aí olhando. Você está tomando proteína, você não está calculando bem quanta proteína você come, isso tem uma sobrecarga no seu fígado, nos seus rins, e por aí vai, né? Não vamos entrar nesses assuntos mais específicos, mas é muito eclatante, assim, como que é uma das coisas que é igualzinho a proteína da soja, que é o resíduo da produção do óleo de soja, vira aquele bagaço, eles passam por um processo que chama extrusão termoplástica, que é igual quando você faz aquelas espumas de densidade assim para poder preencher, sei lá, isolamento acústico, etc. Você pega esse bagaço de soja, passa por esse processo e ele vira carne de soja. Depois de todas as resinas, solventes que foi usado para tirar o óleo, né? Você cria um produto que é para os vegetarianos, para as pessoas que estão querendo, né, uma alternativa à carne, é um alimento que é divulgado como uma coisa boa, que na verdade ninguém para pensar de onde que vem. Então eu vejo isso também, essa coisa desse whey proteína, assim, eu sempre achei muita graça nisso. Antes a gente dava para porco, agora a gente dá para fisiculturista. Interessante. Um dos itens da centralidade do alimento, da carta, aliás, eu vou divulgar essa carta, o link, porque esse documento está disponível na internet, é genial, eu acho ele genial. Eu vou divulgar quando a gente publicar esse vídeo no YouTube, eu vou colocar na descrição para todo mundo ter acesso. Mas ele traz uma coisa, Marcelo, que eu fiquei encantado, que eu não havia pensado nunca, apesar de ser tão óbvio, que é o alimento que nós, seres humanos, decidimos comer impacta, obviamente, isso é claro, na paisagem que teremos, né? Então, é muito interessante quando a gente olha. Eu estou morando aqui na Austrália e é uma natureza incrível, linda, maravilhosa. E se a gente come carne todo dia, ou se a gente quer comer só pão, alimento do trigo, né? A gente, obviamente, vai mudar essa paisagem para campos de trigo ou campos de pasto, e vai fazer o planeta muito mais feio, né? Então, acho que a gente tem que alinhar o discurso do que a gente quer com o que a gente
com a paisagem que a gente quer, com o que a gente quer se alimentar, né? Fala um É pouco óbvio, sobre isso, eu achei genial. ninguém vai fazer turismo no Mato Grosso, né, para visitar os campos de plantação de soja, né? Mas todo mundo vai na Itália visitar lá a produção de azeitonas, de trigo, as videiras, né, com o vinho. Então a paisagem é isso, né? O que a gente escolhe plantar afeta a nossa paisagem. Se a gente estivesse trabalhando de uma forma mais intensa aí com as agroflorestas, a gente teria mais florestas. Se a gente está plantando soja, a gente tem campos, campos e campos de soja, né? E é muito óbvio, assim, mas a paisagem não só nesse nível macro, né, de essas grandes plantações, né, mas também no nível micro, assim, a gente decidiu tirar o alimento da cidade, né, de perto da gente. A gente na cidade não tem hortas, não tem pomares, a não ser algumas situações de resistência, né, de tentativa de retorno. A horta na cidade é uma coisa que sempre existiu, porque é a forma mais óbvia, mais próxima de você conseguir, pelo menos as folhinhas, as verdurinhas, né? E a gente É, isola o alimento, a gente não quer ver de onde ele vem, né? A gente renega ele e deixa que outras pessoas cuidem dele para a gente. Elas, durante um momento, elas eram os agricultores, hoje elas não são mais os agricultores, né? Elas são as empresas, cada vez mais. Então, a paisagem é isso, a gente isola o alimento, né? A gente não quer saber. Então, a gente não está preocupado se a gente está comendo algo que vem de uma plantação no Mato Grosso ou é, uma carne que vem de um boi confinado. A imagem que a gente tem é um boi solto lá nos pampas, comendo grama, mas não é exatamente o que a gente come, né? aham. É, eu tive um insight, agora eu me perdi. Mas eu estava lendo também um dado que me impressionou muito, falando quantos litros de água se gasta, Marcelo, para fazer um bife. Não, E é uma quantidade absurda, mas vou chutar aqui um valor só para a gente ter a comparação um próximo, assim. Mas é tipo, você sabe essa quantidade exata, Marcelo? não, mas é tão Sei grande que lá, assim, é 250 litros. E não, aí a pessoa. É mais? é Você acha que é mais. menos? Para um É quilo de mais? carne, né? 1 quilo de carne são Bota mais aí ou menos 500 litros, sei lá. Daqui a 500 pouco eu litros. olho. E aí, aí as pessoas, nessa preocupação com a preservação da água no planeta, fazem a propaganda de fechar o chuveiro É, 5 minutos mais cedo, ou não lavar a calçada, mas estão comendo carne todo dia, 1 quilo de carne, que significa milhões de litros de água que se gasta na produção dessa carne, né? É muito importante, talvez, a gente deixar claro isso, essas informações, porque realmente muda a nossa forma de pensar e a gente fica mais eficiente no que a gente quer preservar, né? de fato, assim, eles chamam, né, tem alguns movimentos, alguns que chamam isso de pegada hídrica, né? Pegada water footprint, né? Qual que é o nosso impacto em relação à água, assim, no nosso consumo? Se essas coisas estivessem agregadas assim ao valor dos produtos que a gente compra, eles não custariam tão pouco, certamente, né? Hoje a gente tem uma carne que custa muito pouco no Brasil. Se todo esse impacto tivesse realmente no valor, não ia ser exatamente assim. E não só o alimento, né? Toda a atividade industrial consome bastante água. Então, a atividade industrial para a produção de alimentos e para a produção de todas as outras coisas, né? Então, é claro, assim, ajuda você a tomar um banho mais rápido, você não ficar usando a mangueira para lavar a calçada, Uhum. mas a agricultura é o principal, né? A monocultura, as agriculturas de grande extensão é o principal consumidor de água. A produção de carne é a segunda e por aí vai. Esse custo não está incluído, né? E não é só isso, Uhum. assim, não é só a água que você usa para irrigar as plantações de soja. É o veneno que você joga na água também, que a água fica inutilizada. Então, se isso fosse ser calculado também,
né? Esse veneno que vai lá para o lençol freático e que depois vai para os rios, vai para o mar. Se isso fosse calculado, ia ser difícil comprar carne todos os dias, assim. Aham. Mas não é o que acontece. Um caso que eu queria contar para vocês, aí vocês podem estar vendo o Marcelo aí falando assim, falando mal da carne e pensar, o Marcelo é vegetariano. O que eu acho muito legal, e o Marcelo é meu amigo pessoal. Uma vez assim que eu conheci o Marcelo, combinei dele almoçar lá em casa, e a gente teve a ideia de fazer uma feijoada. E no meio desse processo da feijoada, não sei se você lembra, Marcelo, eu falei assim, putz, cara, mas o Marcelo é vegetariano. Que absurdo, nossa. Aí a gente começou a produzir já uma outra refeição vegetariana. Aí o Marcelo chegou e falou, não, eu não sou vegetariano. Eu acho muito legal porque aí as pessoas falam, nossa, a carne faz esse mal todo e eu não vou parar de comer carne completamente. E eu acho muito legal isso, que o Marcelo nunca defendeu assim completamente, né, o veganismo, o vegetarianismo. É muito mais profundo que isso, né, Marcelo? E eu tenho visto pessoas como a Bela Gil também, dizendo que consome carne, mas sempre tentando um consumo de carne, obviamente, moderado e prestando atenção na procedência, origem, e certificando de tudo. Né? Você quer falar alguma coisa em relação a isso? Acho que assim, né, a questão da carne, parte assim, a gente tem uma relação histórica com os animais, com o consumo de animais, né? A gente não teria chegado aqui se a gente não consumisse carne, não tivesse consumido carne. Hoje, você ter uma dieta sem carne é uma coisa muito especializada, assim, você, para conseguir ter todos os nutrientes, é que você consegue ir num supermercado e comprar a quinoa, você sabe que se você germina o grão de bico, você tem nutrientes para compensar, você come linhaça e por aí vai. Eu acho que isso não era algo muito possível numa sociedade há 100 anos atrás, para algumas pessoas, para a maior parte das pessoas. Hoje é mais possível e é muito interessante, inclusive é uma escolha eticamente muito válida não comer carne, porque é um impacto gigantesco. Mas, de fato, culturalmente, a gente tem uma relação com os animais, de consumo dos animais, mas que a gente também deixou chegar num ponto completamente esquizofrênico, né? Assim, o que significa você ir no supermercado e comprar uma bandejinha de porco, né, de um bicho que foi criado dentro de um galpão, de uma fábrica, socado de remédio, socado de ração, de coisas que ele talvez não comeria se ele pudesse escolher, e que chega essa carne para você, né, com todas essas questões envolvidas, para você comer 2 vezes, 3 vezes no dia. Então, eu defendo que, sobretudo, a gente precisa reencontrar uma relação mais equilibrada com o consumo dos animais de carne, né? O primeiro passo é defender uma ideia de bem-estar animal, né? Hoje as pessoas pagam R$ 5.000 para fazer uma operação no cachorro que pulou da varanda do primeiro andar, mas elas não estão nem aí para o que o porco tá comendo, para o que a vaca está comendo, para o que esse bicho passou até chegar na... E essa ideia de bem-estar animal é um primeiro passo. Você necessariamente vai ter que reduzir e melhorar a qualidade de vida dos animais. Os animais têm que ser animais, viver como animais até o momento de serem abatidos. E, de fato, assim, né, alguém pode achar isso piegas, mas, assim, reencontrar um pouco dessa dimensão ritual mesmo do animal. Assim. A gente não precisa de matar o bicho que a gente come, mas a gente precisa de entender cada vez que a gente come uma carne que a gente está matando um bicho para comer, para tirar um pouco dessa banalização desse consumo de carne, que aí, sei lá, você não está comendo carne, eu estou comendo um presunto aqui no enrolado né, enroladinho na cantina, assim. E esquecer que a carne é um bicho que viveu para isso, né? Então, é preciso que a gente faça um passo de trabalhar o bem-estar animal e diminuir o consumo. Isso daí é inevitável. E a gente tem chance de criar boi de forma super ecológica aqui no Brasil, no sul do Brasil, nos Pampas, em algumas outras regiões. Tem muito produtor aí pequeno que dá para criar galinha. Não vai ser o ano inteiro, né? Não vai ser
aquele monte de coraçãozinho para fazer churrasco, né? Mas existe outros caminhos, passa por um consumo menor, mas também para a gente garantir uma carne de maior qualidade, né? Hoje esses bichos têm gosto de milho, eles têm gosto de ração, né? Eles estão cheios de antibióticos. É muito complexo a gente basear a nossa alimentação nisso, assim, e é um impacto muito grande para o meio ambiente, para o mundo. A gente precisa de fazer um passo atrás, frear um pouco isso. E hoje a gente produz agricultura para criar ração, para alimentar bicho, para exportar frango, né? A gente é o maior exportador de frango do mundo. A gente supre o mercado oriental aí de frango. A gente manda o peito de frango para a Europa, porque eles consomem peito de frango, e o resto manda congelado para a África e quebra com o mercado da África, porque o produto já foi pago, ele chega lá, não custa nada, acaba com as produções locais. Carne, mesma coisa. E é isso. E aí o brasileiro come muito também, mas a gente está focado, sobretudo, na exportação. E é um modelo muito cheio de distorções, né? A gente tem 3 itens da centralidade do alimento que talvez a gente pode unir em um só, Marcelo. Um deles é o alimento e a saúde, que é uma área que eu gosto muito, que é a saúde como um bem comum, né? O Slow Food, o documento fala da saúde como um bem comum, e a saúde dentro muito além do alimento, obviamente, mas também dentro de uma cadeia social isso é uma reflexão que eu tenho muito, porque a gente treina vários atletas e influencia diretamente na saúde de várias pessoas, né? O que é ter saúde, né? E passa da alimentação e a cadeia da produção de alimentos também, né? Aí eu linko isso com o resgate da memória do alimento e o alimento como fonte de prazer, que eu acho que tem total relação com a saúde, prazer, né? Que é muito legal o Slow Food e você, particularmente, nas nossas conversas, defender isso, assim. Que não abrir mão do prazer, né? Porque aí o público, talvez, que vai assistir a gente também, às vezes quer emagrecer ou quer, sei lá, ter um corpo legal, que também é outra indústria, e deixa de ter prazeres e se preocupam com coisas que não são tão importantes se a gente considerar a saúde como um todo e considerando um alimento bom, limpo e justo, né, que o Slow Food defende. Enfim, fala um pouco sobre esses 3 itens: saúde, resgate da memória e prazer. Bom, vamos lá. Então, é uma volta longa, né? Mas vamos tentar. Bom, acho que a primeira questão é do prazer, que é a gênese do movimento Slow Food, né? Ela está ligada à ideia de que você ter prazer na alimentação é o que a gente busca na comida, né? A gente não está buscando simplesmente nutrição, a gente já passou desse ponto. A gente se relaciona com a comida numa busca de prazer mesmo. Prazer de comer, de compartilhar, de experimentar aquele alimento, de saber que ele é um alimento que vem de um contexto saudável, de um contexto de produção interessante, por aí vai. Quando a gente fala de direito ao prazer, a gente está defendendo isso, assim, que o prazer da comida ele não é completo se a gente não resolver um pouco desse caminho que o alimento tem do campo até a mesa, né? Não adianta você, como é que eu falo assim, você não resolve todos os problemas simplesmente, vamos dizer assim, eu estou na minha casa aqui, já entreguei muito produto orgânico aqui em Belo Horizonte, trabalhando. As pessoas lidam com a ideia da saúde de uma forma muito individual, né? Então, assim, eu compro o produto orgânico, ele chega para mim todo embalado, eu entrego aqui entro pela porta de serviço, entrego aqui no meu condomínio, tem uma pessoa que cozinha para mim, depois joga as embalagens fora e eu como o produto orgânico e estou cuidando da minha saúde, né? Isso me dá prazeroso, faz lá meu arrozinho, faz lá a minha verdura, mas até onde, né, assim, a gente está relacionando a minha saúde com o que ela afeta no planeta, né? Então, assim, se para chegar até a minha casa, para eu comer bem, não comer veneno, eu tenho um monte de embalagem, eu tenho transporte, eu tenho uma série de outras questões, talvez eu não estou
conseguindo realmente resolver essa cadeia. Não resolver, mas cuidar dessa cadeia. E esse prazer ele não pode ser completo se ele não está cuidando disso, se eu não estou dando conta um pouco dessa dimensão um pouco mais ampla do alimento. É um pouco difícil, é um pouco, como é que eu falo assim, traiçoeiro até. Quando você começa a se envolver nessas questões, você percebe que sim, é muito mais fundo o buraco, muito mais difícil. A gente realmente perdeu a condição de controlar, de saber de onde vêm os alimentos, de ter uma ideia mais clara de como eles são feitos. Isso gera uma série de ansiedades, né, assim, em relação à comida, e a gente não consegue lidar com todas elas. Então, a hora que você começa a abrir essa caixa e mergulhar nisso, é um problema porque tudo fica complexo. Mas, de fato, a gente acredita que é preciso afrontar essas questões porque a comida hoje é o grande motivo das nossas doenças, né? Das doenças que deixaram de ser agudas e passaram a ser crônicas, né? Tudo doenças que poderiam ser prevenidas, né? Diabetes, hipertensão. A comida gera isso. A comida é o grande problema do desmatamento, o grande problema da poluição das águas. Então, quando a gente fala assim de saúde, nós estamos falando de uma questão que não é só individual, mas ela é coletiva. Assim, se as pessoas estão ficando com diabetes, se elas estão ficando com hipertensão, isso é um problema para todo mundo, porque quem tem que tratar, no final das contas, é o governo. Vai gastar dinheiro para tratar as pessoas com doenças preveníveis. Né? Todas essas doenças seriam preveníveis a partir de uma alimentação um pouco melhor. E quando eu estou, minha comunidade está doente, eu estou doente também, não tem jeito. Né? Assim, é um desperdício de saúde, né? Esse documento fala, a gente gosta de dizer. Você se envenena pela comida, né? E essa comida que hoje é produzida pela mesma empresa que te dá depois os remédios, e o custo disso é para todo mundo. Né? A saúde não é só uma questão individual. A gente se vacina porque se todo mundo se vacinar, o efeito para o todo é maior. Né? Eu, se fosse só por mim, não me vacinaria, mas eu me vacino porque é o efeito do rebanho, né? Melhora para todo mundo. Então, hoje a comida está no centro, justamente, porque ela está gerando aí os maiores problemas hoje de saúde, os maiores problemas ambientais, ela está no centro das questões econômicas. Então, toda essa passagem, né, o prazer da comida, assim, beleza, ter prazer na comida é o fundamental, a gente acredita que é um direito de todos, mas esse prazer envolve uma responsabilidade, a gente precisa de se envolver, né, naquilo que comporta, que implica produzir nossa comida, a comida chegar até a gente. E a gente precisa de se aproximar de quem produz. Então, o prazer não está completo. Eu concordo demais com você. Acho que é muito individualizada o nosso conceito de saúde, né? E a gente precisa muito pensar de forma coletiva em todas as questões. E, inclusive, esse é um dos motivos desse projeto, inclusive, porque a gente tem que passar essa palavra para frente e defender. Eu acho também. Eu estou comendo veneno. O cara que plantou está comendo veneno. Quem manipulou o alimento está comendo veneno. E o veneno que foi para a água, e foi para o ar, e foi para. Todo mundo está comendo veneno. Né? Então, não é uma questão só minha, no final das contas. E também, se eu compro o meu produto orgânico, cheio de embalagem, com transporte, lá de São Paulo, para poder comer frutinha orgânica, eu não estou também resolvendo o problema, né? Eu estou resolvendo parte dele, não todo. E eu percebo também... Cris Kelly, você quer participar? Eu vi que você tirou o... Eu queria perguntar alguma coisa aqui. Claro. Dentro do que foi falado, né, da questão do consumo dos alimentos, do maior consumo da carne, eu acredito que isso também seja uma coisa cultural que venha a ser também as empresas elas fazem muito marketing em cima dos produtos e ali a nossa sociedade ela vai consumir. Você não vê
por exemplo, uma propaganda de fruta, você vê de Nescau, você vê de iogurte, e aí a gente vai gerando pessoas cada dia mais obesas, com diabetes, com hipertensão. Né? E eu vejo também uma questão assim, porque eu luto contra a obesidade desde criança, né? Eu sempre lutei contra isso. E hoje eu tenho uma consciência maior de que é melhor eu ter mais saúde, sendo um pouco mais obesa, embora meus exames sejam todos normais, mas é muito complicado também a questão, igual você falou, dos orgânicos, uma vez que você tem uma empresa que só ela manipula todas as sementes e que há muitas sementes transgênicas também no mercado, né? A Monsanto, você vai fazer uma horta na sua casa, você vai comprar uma semente que é da Monsanto. Então, eu queria que você explicasse mais um pouco, Marcelo, sobre essa dificuldade também que a gente tem de tentar ter uma alimentação mais saudável e de como que a gente pode estar, o que a gente pode estar fazendo para tentar modificar isso, porque é uma questão também, eu vejo que vocês falaram que é coletivo, que é social mesmo, é um problema social. Sim. E, né, é um problema social. E eu vejo também o prazer, que também o prazer é uma coisa de hábito. Se você começa a ter um determinado tipo de alimentação, você começa a melhorar aquele hábito e você começa a ter prazer naquele tipo de alimento. Claro, claro, perfeito. Né? Ter consciência também daquilo que come. Então, eu queria que você dissertasse mais um pouco sobre isso, sobre essa dificuldade assim, que a gente... O que a gente pode fazer? Antes do Marcelo falar, existe no final, é porque é bem angustiante as falas do Marcelo, não sei se vocês sentem também, né? Mas no final, ele vai dar uma série de dicas também e dicas práticas, tá, Cris Kelly? Né, Marcelo? A gente combinou isso, de produtores locais, de coisas que dão esperança para a gente de que está tudo mudando. Mas então vai ter uma sessão no finalzinho para isso, assim, de ações importantes que a gente pode fazer em Belo Horizonte, que talvez a maioria seja de Belo Horizonte que está assistindo. Não, a sua pergunta, Cris, que ela é muito, a sua colocação, né, mais que uma pergunta, é fundamental, porque, de fato, assim, existe um fator cultural, vamos dizer assim. Hoje você tem uma relação muito complexa assim do efeito que tem a grande mídia, né, a propaganda industrial nas populações mais baixas, né? Quando você vai olhar, hoje 50% da população adulta brasileira é considerada obesa. Se você vai olhar entre as mulheres, se a mulher é negra e pobre, a chance dela ser obesa é muito maior. Assim, a mulher rica, ela é menos obesa. A mulher pobre é mais obesa. Se é negra, é mais obesa porque está ligada à pobreza, né? Aí já é uma outra questão, né? Um déficit aí social que liga a questão racial com a pobreza. Mas o homem inverte. O homem rico é um pouco mais obeso. Talvez porque, né, ele já resolveu os problemas dele, ele não precisa se preocupar tanto. Mas isso é um fator cultural, assim, a mesma questão em relação às crianças. 30% das crianças estão sendo consideradas obesas. As crianças mais pobres, sobretudo, porque falta informação, falta formação, e as pessoas estão mais suscetíveis, talvez, a esse tipo de mensagem. Então, assim, a criança que toma Coca-Cola na mamadeira com menos de 1 ano, ela está aí num percurso, né, aberto para ela, com 8 anos, ela já ter problemas de obesidade, hipertensão e às vezes até antes. Então, de fato, é um crime assim, a gente permitir que a Nestlé vá de barco lá pela Amazônia, nos ribeirinhos, com o caminhão lá dos biscoitos, das coisas, e ela para em cada comunidade oferecendo os produtos. Tudo bem, essas pessoas deveriam ter acesso, né? Alguém pode argumentar isso. Mas esse acesso feito dessa forma é quase que um crime. Assim. Você chega lá e oferece um monte de biscoito para uma criança que nunca viu aquilo na vida, né? Você está querendo gerar um consumidor ali para você poder depois oferecer para ele o seu produto e depois oferecer o seu remédio, né? Já que é tudo no mesmo bolo.
A questão das sementes, né, das opções, de fato, a gente cada vez mais está mais restrito assim, nas opções. Mas eu espero que, assim, quando você for plantar sua horta, você não vai comprar o milho transgênico da Monsanto, né? Porque é isso, no fundo, o que a gente tem de transgênico mesmo é o milho, é a soja, aí a Embrapa, né? O Brasil tinha que ser pioneiro, resolveu fazer um feijão, então esse carioquinha aí que a gente já está comendo, parte dele é transgênico também. Mas são poucas espécies. Hoje a gente precisa, mais do que nunca, se aproximar das pessoas que estão produzindo para poder criar uma relação mais direta, né, e conseguir melhorar a nossa alimentação. Existem algumas realidades em Belo Horizonte, existem algumas realidades no mundo todo, mas elas, de fato, sofrem muita pressão. O orgânico que chega no supermercado, ele, cada vez mais, ele é parte desse sistema e não uma solução, uma alternativa a esse sistema, né? Porque eu posso fazer uma monocultura de tomate orgânico e vender no supermercado. Eu não estou resolvendo o problema ambiental, o problema da água, eu só não estou pondo veneno da forma que está escrito ali, né? Porque tem outras coisas que talvez são permitidas no... O sistema do Brasil é muito sério, assim, de certificação do orgânico. Assim, eu confio, eu compro produtos no supermercado, mas, de fato, são empresas que estão entrando nisso como um filão. A União vai fazer o açúcar refinado branco e ela tem o açúcar orgânico, porque é um novo filão de mercado, né? Então, isso não está realmente ajudando. Assim, simplesmente a gente está separando as pessoas que podem comer produtos sem veneno das pessoas que podem pagar. Isso é que é um crime. Assim, o alimento é um direito, isso teria que ser uma base, né? A gente não pode se envenenar com a comida. Então, não sei se eu estou te respondendo, mas eu acho que assim, a gente precisa também se envolver e se responsabilizar. A gente precisa se aproximar das pessoas que produzem, né? Não tem muita solução. E, de fato, quem é mais prejudicado com isso hoje são as pessoas mais pobres, as pessoas que estão mais suscetíveis a esse tipo de mensagem e que chegam no supermercado e realmente não tem opção, porque ela vai pagar R$ 3 no quilo do tomate cheio de veneno, ou ela vai pagar R$ 12 numa bandejinha de 250 gramas, cheio de plástico, inclusive, né? Que vem de plástico, tem que ser separado, que não é orgânico. É difícil. E aí a gente volta para as feiras, para o contato direto, né? Não sei se é por aí. Marcelo, e sabe o que eu percebo? E aí, falando das pessoas com que eu convivo também, e aí vai pelos os corredores da BH Race, uma tentativa também de simplificação em relação à nutrição do alimento. Né? Não existe uma discussão, existe uma banalização, dietas malucas, então, um diálogo profundo ou como esse que a gente está fazendo, as pessoas talvez não tenham muita paciência, assim, ou não querem, ou falar, bicho, deixa para outro pensar, né, na cadeia de consumo, né, assim. E eu acho que não é só na alimentação, né, em todas as áreas, eu acho, essa informação rápida, né, assim, eu não sei se a gente tivesse, talvez, falado, vamos ter um nutricionista falando sobre a dieta low carb, onde você perde 20 quilos em 3 meses. Se a gente não teria aqui um monte de pessoas, não sei. Mas eu acho que essa reflexão sobre o alimento eu acho que as pessoas não estão muito afim e a gente tem que chamar, né, para fazer. Por exemplo, essa questão da nutrição, né? O Brasil tem, o Ministério da Saúde publicou em 2006, e depois uma outra edição, exato, acho que 2008, um guia para a alimentação da população brasileira. É um marco histórico, assim, realmente, porque pela primeira vez eles colocam no mesmo patamar a questão nutricional, né, do que a gente precisa dentro daquilo que a gente sabe até hoje, de nutrientes, né, carboidratos, proteínas, etc. Colocou no mesmo patamar da questão cultural. Não adianta você falar assim para o cara lá na Amazônia, não, você tem que comer, então,
frango e batata doce, porque isso, sendo que ele come peixe, tucupi e taperebá, né? E isso para ele é cultural. Então, esse peso do que a comida é para a minha cultura, de como que eu comendo certas coisas me reconheço na minha cultura, faço parte dela, né? Tem o mesmo peso do nutricional e que tem o mesmo peso do ambiental, né? A comida não pode ser uma fonte de destruição para o planeta, pelo contrário, né? Ela teria que ser fonte de regeneração para o planeta. Então, se a minha comida ela acarreta desequilíbrio no planeta, isso é um problema. Então, esse guia, ele coloca nos mesmos patamares a questão nutricional, o que os nutricionistas estão falando, com a questão cultural e com a questão ambiental, né? O alimento bom, limpo e justo, que o Slow Food fala. Tem que ser bom porque tem que ser bom para o paladar, tem que ter a ver com a sua memória, com o seu afeto, com aquilo que você reconhece, tem que estar fresco, né? Tem que ser de estação. Ele tem que ser limpo ambientalmente, né? Não pode ser causar danos ao meio ambiente para ser produzido. Ele tem que estar livre de venenos, né? Vamos dizer assim. E ele tem que ser justo, socialmente justo. Assim. Eu não posso basear a minha alimentação na exploração das outras pessoas, né? Na escravidão das outras pessoas. Eu pagar um preço que não é justo para quem produz, né? E esse guia coloca essas coisas no mesmo patamar. E ele é fundamental, assim, o nutricionista precisa de pensar nisso, né? Não adianta ele... Existe uma fórmula comum para todo mundo, né? Existem muitas nuances dentro do que eu deveria comer. E, de uma certa forma, voltando à questão lá do prazer, se a gente come pouco e com parcimônia e com prazer, a gente poderia comer qualquer coisa, até produto industrializado, desde que você coma pouquinho. Mas isso gera, né, uma série de outras coisas, assim, né, dentro das nossas escolhas aí. Mas, assim, não tem como a gente dissociar uma coisa da outra, né? A gente não vive só de carboidrato, de proteína. Assim como também não adianta eu radicalizar, não, agora eu só vou comer fruta. Eu conheço pessoas que começam a fazer dietas só de fruta. Aí eles começam a comer, assim, 3 abacates, 12 laranjas e 5 mamões todos os dias. Onde que ele arruma esse monte de mamão, de laranja, se não for no Ceasa, se não for um negócio cheio de veneno, e que ignora as estações e que ignora... Então, assim, a alimentação não é só a nutrição, isso é óbvio, né? Ela é prazer e ela também é uma relação com o território. A gente não está comendo as frutas e os alimentos que nascem aqui na região de Belo Horizonte. Talvez ali teria a base até para curar coisas ou não deixar desenvolver coisas que hoje são problemas, porque o alimento local ele também gera isso, né? Assim, aquela hora a gente pulou a questão do patrimônio, da cultura, da memória. Existem coisas que foram provadas e testadas ao longo de milênios e décadas e centenas de anos, de geração em geração, né? E hoje a gente ignora isso e coloca isso num âmbito assim, do folclore, sendo que essas pessoas aprenderam a viver no Cerrado, aprenderam a viver na Mata Atlântica, na Amazônia, e comer a comida que é do local. Isso é nutrição. Esse processo é muito recente, né? Porque para a nossa geração que está aqui participando desse diálogo, eu, pelo menos, tenho avós que têm horta em casa. Acho que a maioria aqui, se não tem avós ou bisavós, que já tinha... Eu acho que é bem a nossa geração, esse processo de um supermercado em cada esquina, praticamente, um açougue em cada... Né, Marcelo? É muito recente. E esse corpo que está há milhões de anos sendo preparado para várias coisas, nos últimos 30 está fazendo outras coisas completamente diferentes. Isso é muito louco mesmo. E é bem nosso. Eu acho que a gente tem que entender. É bem da gente que está nesse momento aqui desse planeta, né? nesse instante. Assim. Outro dia eu estava vendo um TEDx de um cara que falando o tanto que a gente não foi feito para sentar. E o tanto que a gente está passando a vida sentado. A gente nunca sentou. Esse nosso corpo, que durante milhares de anos foi preparado para caminhar, agachar, sim, mas ficar 8, 6 horas sentado, como todos nós aqui estamos, né? Não tem. Isso gera uma fraqueza na musculatura, no core e tal, e uma série de outras questões. E fora você pensar o que é o mundo microbiológico, né? Que a gente nem
pincela ainda, né? A gente não conhece nada. Então, assim, tudo daquilo que altera a nossa flora bacteriana altera, no final das contas, até a nossa forma de viver, de pensar, né? A gente tem 10 vezes mais bactérias no corpo do que células, né? A gente fica achando que Ah, é? a gente elimina 99% dos germes quando a gente usa o pinho-sol lá, mas a gente tem muito mais bactérias no corpo do que... E alguns aminoácidos, proteínas e outros elementos a gente só consegue produzir, né, entre aspas, porque a gente está com essas bactérias produzindo isso para a gente a partir do que a gente consome, né, na nossa lá, no intestino e tudo mais. E hoje a gente fala que o intestino é o segundo cérebro, porque isso daí, várias das coisas que afetam o nosso humor, a nossa saúde, elas estão sendo produzidas por essas bactérias no nosso intestino. Então, assim, a gente come um produto que está cheio de antibiótico, lá o leite da vaca, por exemplo. E a gente toma um monte de antibióticos, a gente está detonando essa flora. Aí a gente vai tomar o Activia, né, para recuperar isso, achando que vai resolver. Na verdade, estresse, alimentação, uma série de coisas muda essa flora e muda, afinal de contas, aquilo que a gente está consumindo, que a gente está pensando, o nosso humor e por aí vai. E eu estava até vendo, foi estudar, já que eu achei que sabia que você ia me perguntar sobre o whey protein, e uma das grandes coisas que tinha lá como efeitos colaterais é que essa carga de proteína gera uma mudança na flora bacteriana e que ela começa a produzir muito mais radicais livres por causa desse excesso de proteína do que ela produziria normalmente. E o radical livre é o envelhecimento, né? A célula envelhecida, aquilo que tem a ver com o nosso envelhecimento. Então, tomar muito whey protein faz a gente ficar velho mais rápido por causa das bactérias no nosso corpo. Assim, a gente teria que estar pensando de uma forma um pouco mais holística, assim, Holística. a nossa alimentação para poder... E eu queria que os nutricionistas tivessem essa visão, principalmente, né? Porque eles tomam whey protein, radical livre aumenta, aí eles tomam um outro suplemento para combater os radicais livres. Porque radical livre é muito comum em corredor, né? Após o treinamento, esforço físico, a gente produz. Ou seja, e outra coisa que eu queria falar, que assim, né? Hoje as universidades de nutrição, de farmácia, elas são patrocinadas pelas empresas. As pessoas estão estudando aquilo que convém às empresas. Então, isso é um problema seríssimo, porque esse nutricionista, depois ele vai ser a pessoa que vai fazer o cardápio das escolas públicas, da alimentação das crianças. E ele está completamente influenciado por essas empresas, por esse pensamento que tem a ver com esse modo de pensar, com essa lógica do capital, dessa lógica econômica. Isso, as empresas patrocinam as universidades. Então, o nutricionista é uma das figuras que hoje saem da faculdade bastante bitolados, assim, sem querer fazer uma crítica, mas fazendo. Assim. Marcelo, a gente já chegou na nossa 1 hora de conversa, a gente ainda tem que falar sobre o que você sugere para a gente direcionar para essa forma de pensar o alimento, né? Quais são as ações. Antes eu queria falar rapidamente, porque a gente deixou de falar sobre o desperdício, e acho que a questão da Crislele passa isso das sementes, porque se vende muito, né, Marcelo? Que as sementes manipuladas são porque tem muita gente no mundo e a gente não teria capacidade de produzir alimento suficiente para todas as pessoas se não tivesse a manipulação genética das sementes, o que é uma mentira, né, Marcelo? Hoje a gente já produz alimento para 12 bilhões de pessoas, muito mais do que pessoas existem no mundo, e a gente desperdiça 40% do alimento. Isso já é uma ação que a gente pode fazer em casa de reduzir o desperdício, né? Você quer falar um pouquinho só rapidinho sobre o desperdício? É interessante, assim, porque a gente, hoje no mundo, desperdiça entre 30% a 50% da produção, daquilo que é produzido. E no mundo, primeiro mundo desenvolvido, europeu, por exemplo, esse desperdício está muito mais concentrado no consumidor final. O cara compra e depois joga fora. No Brasil, nos países mais pobres, ele está concentrado no processo até chegar no consumidor final. Tem muito desperdício, mas a maior parte está nesse processo. Então, assim, a gente planta e até chegar no consumidor, esse produto vai se perdendo. A gente fala de 30%, 40%, 50%. Então, assim, a hora que você compra no supermercado aquele tomate bonito, você já
desperdiçou 40%. Então, assim, a gente está produzindo muito e desperdiçando, e essa história, né, das sementes, da produção de monocultura, é só uma balela para continuar mantendo esse privilégio, porque a gente está produzindo a ração, ninguém está comendo soja, né? O que o brasileiro come é da agricultura familiar, pequena produção. A 70% é produção familiar. Até porco, feijão, mandioca, todas essas coisas são da agricultura familiar. A agricultura familiar está usando muito veneno, por falta de instrução, de informação, por falta de mercado consumidor, né, disposto a pagar o valor justo, mas a produção é da agricultura familiar. E, num modo geral, de proximidade. Assim. Então, a grande monocultura não é o que a gente está comendo, a não ser quando a gente come o porco que foi alimentado com milho. Né? Então, a história das sementes é um argumento falso para poder vender esse modelo de monocultura, de exportação. A gente consome da agricultura familiar. O que a gente precisa é ficar mais próximo da agricultura familiar, incentivar, exigir que o governo crie políticas públicas para a gente ter um alimento limpo e justo, né? Bom, limpo e justo, porque o pequeno produtor joga lá o desherbante também, ele não sabe exatamente o que ele está fazendo. Ou então ele sabe, mas ele está vendendo para o mercado, que é o tomate perfeito, né? Ele não pagaria outra coisa. Vamos ver se a gente fala alguma coisa alegre, feliz agora. Você falou que minha fala está muito angustiante. Não tá, Cris Kelly? Tá angustiante. Estamos perdidos. Dá um pouco de esperança aí. Assim, a gente também, enquanto movimento Slow Food, a gente tenta abraçar aquilo que não se perdeu ainda, né? Não adianta chorar o leite derramado. A gente fala assim. Então, a gente tenta abraçar os produtos, as pessoas, os produtores, os lugares onde a comida ainda existe de verdade, as pessoas que estão protegendo a biodiversidade, protegendo o meio ambiente. Belo Horizonte está no meio do Cerrado, então, assim, final do ano agora é a época do Cerrado. Se a gente pudesse ter todas as frutas que nascem ao nosso redor aqui na nossa mesa, a gente já estaria comendo há muito tempo tamarindo, cagaita, mais cajuzinho no campo, mangaba, essas coisas estão aí ao nosso redor, né? E a gente está comendo laranja, cebola, enfim. A gente precisa se aproximar disso, né? Entender onde a gente está, entender que canais a gente tem para encontrar esse alimento, encontrar essas pessoas, ir nas feiras, tentar se aproximar. Não tem outra forma, né? A gente precisa fortalecer esse link entre quem consome, né, que somos todos nós, e quem produz, que são algumas pessoas. Cada vez menos, cada vez, inclusive, mais velhas, menos jovens. Né? A gente precisa de valorizar isso para que os jovens passem a ser produtores também. Eu não vou para o campo produzir, né, dentro do meu projeto de vida, né? Então, eu preciso que alguém produza. Então, a primeira coisa que eu faço é valorizar quem produz. Felizmente, Belo Horizonte, hoje, a gente tem algumas feiras, né? Tem alguns empórios, tem alguns movimentos assim, que estão tentando trazer o alimento de volta para a cidade. É uma cidade que que é a referência mundial quando se fala de agricultura urbana, por mais que a gente não saiba, né? Que a gente não veja isso. A gente tem um cinturão verde aí, saindo de Belo Horizonte, que está produzindo boa parte das hortaliças que estão no mercado, que não são sem veneno, na maior parte, mas que a gente também precisa desenvolver para poder inverter essa lógica. E é isso, eu acho. A gente... Mas me fala dessas feiras, pô. Onde estão essas feiras, né? Nome, Bom, telefone, site. Belo Horizonte. Bom, para começar, o IDEC, que é um órgão de defesa do consumidor, né, uma espécie de órgão que trabalha em prol na causa dos consumidores, tem um mapa das feiras, IDEC, mapa das feiras, no Brasil inteiro. Eu posso tentar buscar aqui. IDEC, mapa das feiras, e pôr no link aí do chat de uma vez. Mapa das feiras orgânicas, né, naturalmente. Depois a gente pode procurar o link. Boa parte das feiras hoje existentes em Belo Horizonte já estão nesse mapa. A gente está falando de Feira Terra Viva, né, que é no Santa Teresa toda terça e todo sábado. Uma das principais feiras, sobretudo no sábado, ela é uma feira bastante completa.
muito interessante, produtos orgânicos, produtos agroecológicos, né, que lidam com a questão da produção de uma forma mais complexa ainda que o orgânico, né, que tem a ver com todo o contexto social da produção, e produtos artesanais, que às vezes tem boa parte dos ingredientes orgânicos, mas são produções artesanais de pessoas que produzem aqui na cidade. Terça e sábado. A feira, a UFMG abriga agora uma feira agroecológica também. São 2 quartas-feiras no mês. Amanhã é um dia, por exemplo, então acho que se eu não me engano, é a segunda e a quarta-feira. É uma feira que está crescendo muito, está muito legal, tem muito produto bom, vale a pena. É difícil ir lá no campus, né? Mas o campus tinha que ter uma feira, porque só o campus já tem muita gente para comprar. Eu pus o link aí, tá, pessoal? No chat do feirasorgânicas.org do IDEC aí, quem quiser já abrir, a gente vai pôr, quando a gente pôr no YouTube também, a gente põe na descrição, talvez detalhando mais cada feira. Pode falar, Marcelo. A própria prefeitura tem um circuito de feiras orgânicas, né, na cidade, ela tem um mapa no site da prefeitura colocando quais são os dias de produtos certificados orgânicos, e tem também a feira direto do produtor, né? São produtos que os produtores que estão vendendo não necessariamente são orgânicos, mas é uma boa também, assim, em vez de ir no sacolão, vai na feira, olha na cara da pessoa, pergunta o que ele está fazendo, o que ele põe, como é que ele poderia melhorar, e isso é o principal, a gente poder ter relação com quem produz a comida. Existe um circuito aí de feiras, feira fresca, algumas feiras que estão acontecendo em espaços, né, privados assim, na cidade, mas abertos ao público. Sempre tem algum produtor orgânico, algum produtor de verduras, além de outros produtos artesanais. Não é exatamente focado nos vegetais e frutas, mas sempre tem também. Fora isso, os grupos de compra, né, os CSAs, hoje a gente tem pelo menos 2 em Belo Horizonte. O CSA Nossa Horta, por exemplo, é um grupo de compras no qual as pessoas participam, elas são investidores, vamos dizer assim. Você paga uma mensalidade, essa mensalidade vai direto para o agricultor que produz a comida para esse grupo. Então, é uma das formas mais interessantes assim de relação, porque o produtor tem a garantia de que ele vai produzir, que ele tem quem vai comprar, né? Ele já, na verdade, já recebeu, e as pessoas recebem um preço muito menor um produto, uma cesta de produtos, no caso, que consegue, né? Eu participei. CSA, tem outros grupos fazendo isso, não sei citar os nomes agora. Feiras próximas de Belo Horizonte, por exemplo, a feira de Jabuticatubas, 2 vezes por mês, para mim é uma das feiras mais ricas, né, daqui da nossa região metropolitana, porque Jabuticatubas está em pleno cerrado, então assim, são produtores muito caprichosos, assim, que lá existe milho de verdade, não transgênico, toda a base, assim, né, feijões e arroz, farinha de mandioca, e além de tudo isso, todos os frutos do cerrado que eles colhem, processam, óleo de macaúba, óleo de pequi, uma das feiras mais bonitas que a gente tem, mais ricas que a gente tem. Está a 40 minutos de Belo Horizonte. 40 minutos? Ah, legal. Vale a pena, é um programa lindo lá, cheio de cachoeiras. 70% da Serra do Cipó está dentro do município de Jabuticatubas. Então, é um sábado, vale a pena, eu faço isso várias vezes, vale a pena ir lá, vai na feira, conhece, compra os produtos, vai na cachoeira. E é uma feira super animada, os produtores ficam lá, vendem cachaça, vendem cerveja, fica até as 4 da tarde fazendo uma festa na praça. E fora isso, os empórios, algumas lojas, né? O Casa Horta, que está ali no Shopping Boulevard, é uma espécie de um oásis, né? No meio daquele shopping, daquela história ali, meio falsa de fazenda orgânica. A Casa Horta tem produtos de várias regiões de Minas Gerais, eles recebem cada dia da semana um produto de uma região, produtos de uma região. Então, eles têm um leque muito, muito bom de produtos. Claro que o preço lá tem um acréscimo assim, do local, do aluguel, da gestão,
Mas para achar coisas, por exemplo, como polvilho orgânico a granel, farinha de trigo a granel, coisas que você não encontra, canjiquinha orgânica, polpa de fruta, coisas que você consegue ir lá, que vai ter sempre lá e que é uma ótima... O empório de lá, com produtos artesanais, com queijos, com tudo aquilo que é a riqueza mineira ali na Savassi, de lá. Néctar do Cerrado, trazendo aí, como é que chama ali? Mercado do Cruzeiro, produtos do Cerrado. O que mais? De empórios. Certamente estou esquecendo coisas, assim, infelizmente... Néctar do Cerrado é do Mercado do Cruzeiro, né? Aquele cara, eu conheci ele, do Cruzeiro. É muito legal mesmo. Eu participei do CSA, e aí coisas interessantes para compartilhar. Assim, é legal porque aí é um grupo de pessoas, é tipo um consórcio, você dá um dinheiro por mês e aí você sustenta pequenos consumidores, pequenos produtores. E começaram a chegar na minha casa, isso é tão óbvio, produtos que estavam sendo daquela época, né? Então, foi legal que a gente passou um ano entendendo as frutas da época, as verduras até que dá o ano inteiro, né, Marcelo? Mas as frutas da época, os legumes. E quando, às vezes chegava, por exemplo, numa época de muita... Como é que chama aquela fruta? Maxixe. Você lembra do maxixe, Marcelo? Sim. Aí eu falei, putz, que chegou o maxixe. Aí a gente tinha que pesquisar como fazer o maxixe. E é uma fruta da nossa região, é algo que está na nossa cultura, né? E eu não sabia fazer receita. Então, você consumir pelo CSE é legal que você cria uma conexão com a natureza e começa a pesquisar como consumir aquele alimento que chega para você naquele período do ano. E entender também que Belo Horizonte, o cinturão aqui é hortaliça, não tem muita solução, e isso é errado, né? Então, de fato, a vocação aqui é a produção de hortaliça. Não vai ter muita fruta, a não ser as frutas do cerrado, são mais perecíveis, mas aí a hora que tem jabuticaba, a hora que tem pitanga, acerola tem o ano inteiro, carambola, e por aí vai, né? Eu botei mais duas aqui, ó, que é o Vista Alegre e o da Horta. Todos dois são produtores orgânicos de alta qualidade. O da Horta é um pioneiro, tem mais de 35 anos de produção orgânica, biodinâmica, certificada, é uma família. E o Vista Alegre também é um grupo de produtores, capim branco, são muito bons. Hoje eles têm uma série de vegetais, de frutas, de milho, de cereais, e todos os dois entregam em casa também. Além de entregar nas feiras, eles entregam em casa. Massa, genial. Eu fiquei mais feliz. Bom, vamos encerrar. Alguém quer participar, falar alguma coisa? Gostaram? Tem feedback? Me dá um retorno sobre o que vocês acham. Dá agora para o Marcelo também, aqui ao vivo. O que vocês acharam? Lucas? Eu queria agradecer, né, toda a instrução que vocês me deram aqui e agradecer ao Marcelo, ao Yuri, a BH Reis, pela oportunidade de estar conhecendo um pouco mais sobre o slow food. E agora eu vou pesquisar, vou saber mais, vou querer entrar nessa daí. Vou ver aí eu vou passando para o meu treinador lá o que vai acontecer. Quem é seu treinador? Muito obrigada, é o Gabriel. Gabriel, ótimo. Todos são ótimos, né? Todos são. Mas muito obrigada, viu, Yuri? Muito obrigado, Marcelo, pela oportunidade. Um prazer. Obrigado a você. Lucas. Aparecemos. Oi. A gente queria agradecer todas as dicas que ele deu pra gente. E muitos lugares que a gente não conhecia, todos esses lugares que vendem produtos orgânicos aqui em Belo Horizonte, a gente não conhecia. A gente conhecia o do Boulevard, que é aqui perto de casa, mas vários outros. Feira de Santa Teresa, a gente não sabia que tinha essa feira aqui tão pertinho, que a gente pode, né, visitar e conseguir produtos que veio direto da terra, né? Aquele negócio industrial que você até perde o gosto da comida. Eu morava em Santa Teresa quando eu morava em Belo Horizonte. Você está falando daquela feira nas Salinas, Marcelo? Aquela das Salinas? Ela na Pouso Alegre.
Pouso Alegre, é mesmo, Pouso Alegre, não é Salinas. Que tem o pão do Marcelo. Isso. Do outro Marcelo. Tem um cara muito legal lá, se vocês forem, até manda um abraço para ele, que é um cara que foi punk, né? Ele viveu no leste europeu, todo tatuadão, que faz um pão maravilhoso de farinha integral. Que é um Ele tá pão que eu moendo a farinha, né? Hoje ele moe a própria farinha. Ele moe a própria farinha com um moinho de água. De pedra. Moinho de pedra, Ó, lembrei mais um. Empório João Caipira no Gutierrez. Ela também é pioneira. Ela tem uma fazenda, alguns produtos são dela. Ela tem queijo, ela tem linguiça, ela tem muitos produtos orgânicos. E é bem legal também, Gutierrez, tipo, para todos os dias, né? Pode ir lá qualquer dia. Chama Márcia, pessoa bacana. Glei, quer falar aí? Opa! Opa! Tô apanhando aqui do aplicativo, tá me ouvindo? Tô te ouvindo bem. Ah, legal. Não, eu acompanhei em partes aqui, eu estava meio desmaiado aqui, mas quando eu vi a mensagem, eu entrei, fiquei só escutando, não interagi, mas sim, achei fantástico, gostei demais de quase de tudo que eu ouvi, né? E você falou do João Caipira aí, eu moro aqui pertinho, conheço há muito tempo, realmente é um lugar muito bacana, acho que tem valor demais. Anotei também, já salvei todos os links, todas as dicas aí, acho que é uma coisa para mim aprender, inclusive, que eu não costumo ser eu que vou atrás dessa parte. Eu acho que vai ser muito legal. Foi assim, bem inusitado. Eu não conhecia o Marcelo, nem o trabalho, então assim, eu entrei e não consegui interagir por isso, porque eu acho que foi tanta informação nova, tanta coisa legal que preferi ficar escutando. E você falou desse movimento Slow Food, depois eu quero entender um pouco mais, procurar aí seu site e tal. Porque eu conectei, assim, parece que é uma coisa muito mais profunda, mas eu acho que talvez tenha a ver. Eu conheci um tempo atrás, eu morei muito tempo na Itália e existia lá um movimento Slow Food, não sei se tem alguma conexão. Ele nasceu na Itália. Ele é É isso italiano. mesmo? Isso. Então, o Petri, assim, o cara... Né? Ah, tá. Então, tá conectado. E eu tive a oportunidade só de, mesmo como é que eu poderia falar? Não, apenas ter degustado em alguns lugares, algumas tratorias que eram do movimento, e assim, era uma coisa que marcava demais, porque mesmo sendo na Itália, né, um país com uma gastronomia incrível, onde as pessoas vivem para comer, né, pensam em comida o tempo todo. Se percebia, assim, de um modo incrível o diferencial desses lugares que aderiram ao movimento. Normalmente, os que eu tive a oportunidade de conhecer eram tratorias em cidades pequenas, fora dos grandes centros, próximos de regiões produtoras de alguma coisa, de produtos né, típicos em todas as suas maneiras, né, desde da agricultura aos transformados, etc. E chamava atenção demais. E depois eu parei de Itália e tal, me desconectei. Não imaginei que o movimento tivesse raízes assim tão fortes e que estivesse se alastrando pelo mundo. Então, achei super bacana isso. E foi uma coisa que me atraiu mais ainda. Parabéns aí, gostei demais do bate-papo. Ótimo. Legal. Eu quero fazer 2 relatos. Um é o Marcelo, ele faz jantares de vez em quando na casa deles. Eu não sei se você estava abrindo sua casa, não estava, Marcelo, para novas pessoas. Eu quero falar que as melhores comidas que eu já comi na vida foram feitas pelo Marcelo. Os jantares deles são riquíssimos e tal. Eu acho que se inscreva na newsletter do Slow Food, de vez em quando o Marcelo, não sei onde você divulga, ou pede para ser amigo do Marcelo no Facebook, mas é uma amizade que vale muito a pena. Pode ser interesseiro mesmo nessa questão com ele, que ele adora fazer comidas maravilhosas e tal. E eu estou morando na Austrália agora e o que eu mais sinto falta é da comida mineira. Eu tento aqui fazer um pão de queijo, tento fazer um frango com quiabo, mas aí eu tenho que ir num mercado oriental que eu encontro os ingredientes, mas então valoriza o que vocês têm aí, porque é muito legal. Agora, o que eu tenho que fazer é descobrir a cultura australiana, né? E aprofundar no alimento que eu tenho aqui, né, Marcelo? Seguindo... Vai atrás dos aborígenes aí. E ver o que eles comem. Não, Legal.
É isso, assim, eu queria dizer que, né, por mais que hoje eu vivo essa parte, né, da política da comida, dessas questões de uma forma bastante intensa e pode causar uma certa angústia, né, Yuri? Mas eu sou um apaixonado pela comida e eu acho que o grande prejuízo é esse, é a gente perder a chance de provar essas coisas maravilhosas que a natureza dá e que o homem, junto com a natureza, consegue produzir. Então, é a gente agarrar mesmo as chances que a gente tem e ir atrás das pessoas para não deixar com que o que ainda existe se perca. Porque a hora que você consegue, a hora que esse alimento está na sua mesa, você está compartilhando ele com a família, com os amigos, aí é ainda mais prazeroso, né? Você saber que aquilo é bom para você, mas é bom para o mundo também. É isso aí, meu recado. Qualquer coisa, eu botei Slow Food Brasil, Slow Food BH é Instagram, tem Facebook, hoje é onde tem mais atividade, assim. Qualquer coisa também, depois o Yuri bota contatos aí para quem quiser mais informações. Legal, pessoal. Vou finalizar então nossa videoconferência e vão ter mais. Se vocês quiserem mandar sugestões de temas ou pessoas para falarem de determinados temas, eu quero manter essa profundidade, assim, não quero falar de assuntos rápidos, rasos, eu quero diálogos profundos, que eu acho que é o que falta na internet hoje, assim. Então, dentro desse nível, a gente está super aberto para conversar. Beleza? Boa noite aí para vocês. Beleza, boa noite. Tchau, boa noite. Pessoal. Tchau. Até mais.